aos círculos, a repetir os mesmos padrões vezes e vezes sem conta. E estou farta. Sentes-te assim? Então, prepara-te que este episódio do podcast vai ajudar-te aqui a dar-te caminho para que saias desses ciclos, desses padrões que tu sentes que te vão desgastando e tirando cada vez mais energia, alegria, entusiasmo de viver, quando tu sentes que andas e estás a patinar nos mesmos padrões, nos mesmos gatilhos, nas mesmas aprendizagens, entre aspas, porque eu acredito que uma das coisas que nos faz estar a repetir os mesmos padrões é o facto de não estarmos a aprender com aquilo que está a acontecer, com o desafio, com essa frustração, com aquilo que tu sentes que estás a repetir, existe algo que tu não estás a aprender. Por isso, estás a repetir esses padrões. E lá está, este é um caminho também de desenvolvimento para a cura na compulsão alimentar. Imagina que tu já tens consciência plena que tens um problema com a comida, com esta dificuldade em te, de alguma forma, controlares, entre aspas, com a comida, de alguma forma conseguires ter as rédeas dos impulsos que sentes para comer grandes quantidades de comida e, de alguma forma, a resposta está nas aprendizagens. A resposta está nas emoções que precisam de ser sentidas, acolhidas e compreendidas. As informações, as mensagens que elas nos trazem. As emoções são precisas de ter em consideração, sem dúvida alguma, nesta caminhada, neste processo, assim como as aprendizagens, lá está. E se tu queres sair destes ciclos desgastantes, eu acredito bem que tu queiras que te olhes ao espelho e não te revejas, que sentes que tu és muito mais do que aquilo que estás a repetir constantemente, tens muito mais poder dentro de ti do que aquilo que tu estás a usar de verdade, e existem bloqueios, existem aqui barreiras que tu sentes que precisas de ultrapassar para acessar a esse poder, para conseguir para conseguires que a tua essência venha cada vez mais à tona e, claro, como consequência de todo este trabalho, recuperares e venceres a compulsão alimentar e não estares mais nestes ciclos desgastantes de repetir os mesmos padrões. Vamos aqui ao passo a passo de o que fazer na prática com estas consciências e para sair destes padrões repetitivos. O primeiro passo é aceitação. Aceitação do aqui e do agora. Aceitação do que é, tal como é. E este passo não é apenas, ok, passo, check. Não, é necessário mergulhares e compreenderes até que ponto é que estás a aceitar que estás como estás no aqui e no agora, que a tua realidade é esta, e até que ponto é que não aceitas. Claro que a parte de eu não aceito que esta minha realidade seja esta, podemos ressignificar para eu quero que a minha realidade seja diferente. Então, depois de ressignificar essa parte que não estás a aceitar e colocá-la como, ok, eu quero aprender como é que eu chego à versão que eu quero alcançar, é usar a energia de aceitação para a ação. Então, eu aceito que estou assim, mas eu não me resigno. Eu continuo em ação para a pessoa, ou no caminho da pessoa que eu quero ser, livre da compulsão alimentar. Então, quem é essa pessoa? Segundo passo, conheceres exatamente quem é essa pessoa que tu queres ser. Ou seja, quais são os hábitos que essa pessoa tem, seja a nível diário, seja a nível de hábitos físicos, comportamentais, mas hábitos intelectuais, hábitos emocionais. De que forma é que esta pessoa reage em determinada situação? Esta pessoa que és tu, esta tal versão que tu queres alcançar. Então, primeiro é essa aceitação, depois não resignação e ação, ok, visualização da pessoa que tu queres nutrir, da pessoa que tu queres ser.
cada vez mais quem é esta pessoa que é livre da compulsão alimentar. Se ela é livre da compulsão alimentar, como é que é a relação dela com a comida ao dia de hoje? Como é que é a relação dela com ela mesma? Como é que ela se trata? Como é que ela se fala? Ou seja, qual é o diálogo interno que essa pessoa tem para com ela mesma? Como é que essa pessoa interage com os outros? De que forma é que ela nutre as relações com os outros? E tudo isto, como tu podes imaginar e como tu podes estar a sentir, é um trabalho longo. É um trabalho de, eu costumo dizer, de nos parirmos a nós mesmas. Sim. É transformar tudo aquilo que queremos em nós, em algo nutridor, em algo que nos ajuda e impulsione a caminhar e a transformar cada vez mais. É uma caminhada dura, mais uma vez, é uma caminhada de transformação, mas não precisamos de fazer tudo de uma vez. Calma. Podemos dividir toda esta caminhada, estes passos de aceitação, estes passos de, ok, visualização desta minha melhor versão, em pequenas metas. Quase que fatiar esta versão em pequenos pilares. E começar pelo pilar que mais precisas nutrir em ti. Imagina que o pilar que mais precisas trabalhar é a tua relação com a comida. É aquilo que tu sentes que diariamente estás constantemente a pensar. Vou comer isto, vou comer aquilo. Sentes que a tua vida, o teu dia gira em torno da comida e sentes-te quase aprisionada dentro da tua mente. Então vamos começar por este pilar, a relação com a comida. Começa por esse. Trabalha esse afincadamente e depois quando tu sentes que já começa a estar oleado, que já começa a estar a tal versão, esta pessoa que tu queres ser cada vez mais, como é que ela é no dia a dia em relação à sua relação com a comida, então, ok, eu já estou cada vez mais perto desta minha versão, eu já me posso dedicar cada vez mais a outro pilar, que é a relação comigo própria. Vou trabalhar esta minha relação comigo mesma e tudo interliga umas coisas com as outras. Claro que este trabalho feito com alguém que já passou pelo processo, com alguém que te compreende, com alguém que tem as ferramentas que tu precisas e que elas sejam cada vez mais personalizadas, é um trabalho que é mais rápido no sentido que não vais bater a cabeça, não vais cair nos sítios onde eu, por exemplo, já caí. Falando se tu sentes, se te sentes de alguma forma aqui conectada comigo e com a minha história, eu acredito que eu te possa realmente ajudar na tua própria jornada. E o que eu te quero aqui também passar é, pede ajuda a quem tu sentes confiança, que te vai impulsionar, que te vai colocar no caminho da tua melhor versão cada vez mais, que te vai estar ali a ser a tua, também a tua maior cheerleader, de alguma forma, alguém que te ajude, não que faça o caminho por ti, não é isso que eu te quero aqui transmitir, porque é muito importante que tu encontres as tuas próprias respostas, mas que com alguém que já passou por um processo de recuperação da compulsão alimentar, alguém que te compreende, que não te julga, que te impulsiona, o caminho pode ser bem mais leve e impulsionado, digamos assim. E para que não caias nos mesmos buracos, digamos assim. Claro que para isso eu tenho o programa Premium Alimentação de Dentro para Fora, com a duração de 3 meses. Se queres saber mais, também eu vou deixar aqui abaixo o link para conheceres mais pormenor também quem já fez o processo, quem já fez o programa, o que é que sentiu na sua própria pele, para que não seja eu apenas a falar aqui do programa, mas que também conheças aqui os testemunhos de quem já o fez comigo e que resultados, o que é que sentiu na sua pele, além de falarmos aqui muito de forma teórica, nós lermos aqui também, tu leres quem já passou por este processo na pele, é completamente diferente de ser apenas eu a falar sobre ele. Mas voltamos aqui à parte de, então, vamos à aceitação, não é? Aceitação, tirar a parte da resignação e colocarmos em ação, olhar para cada um dos pilares, compreender qual é o pilar que tu precisas trabalhar mais para sair dos tais ciclos desgastantes, ciclos repetitivos, aprenderes aquilo que precisas de aprender, passar para o próximo nível, estares cada vez mais perto da tua melhor versão. E depois aqui é a continuidade, é manter a lanterna acesa diariamente, é seres a cada dia 1%, meio por cento melhor que ontem.
sempre comparando contigo mesma e nunca com o outro. E claro, pode existir uma grande tendência, depende de pessoa para pessoa, depende da tua própria história pessoal, da tua personalidade, daquilo que viveste, mas podes ter uma grande tendência de te estares constantemente a comparar com o outro. E aqui esta continuidade e este manter a lanterna acesa é muito eu diria que é fundamental, tu te comparares contigo mesma, ok? Nesta caminhada, como é que eu estava há uma semana atrás, como é que eu estava há um mês atrás em relação a este pilar, por exemplo, da relação com a comida, como é que eu estava há um ano atrás em relação a este pilar da relação comigo mesma, como é que eu me tratava, qual era o meu diálogo interno, e claro, celebrando sempre as pequenas conquistas, pequenas entre aspas, porque nada de pequenas elas têm, elas são grandiosas. E, e para isso, o que é essa parte da celebração? Imagina uma planta, tu mudas de vaso e queres que ela cresça mais. Tu precisas de ir nutrindo essa planta, regando, tirando algumas ervas daninhas, colocar mais adubo. É a mesma coisa connosco, com o nosso processo de transformação. Precisas de celebrar as pequenas conquistas. A celebração é quase como que esse adubo dessa planta que és tu mesma, essa planta que mudou de vaso e que quer expandir cada vez mais, que vai ser nutrida, que vai ser aqui adubada com essas celebrações, com um diálogo interno de mais gentileza e amor próprio, de olhar as suas próprias necessidades, as tuas necessidades, encheres o teu copo para que consigas dar ao outro uma nutrição também de transbordar e não com base num copo vazio, não é? De irmos fazendo e priorizando o outro com o nosso copo completamente vazio, não nos vai nem vai ajudar a nós mesmos, nem aos outros, e tendo aqui sempre por base este guia da minha melhor versão, como é que ela seria, como é que eu a nutriria diariamente, sendo assim, já lá estando, como é que eu ia ser, que pessoa é esta, ok? Porque transformar, vencer a compulsão alimentar é esta transformação de identidade completa com base na consciência dos valores, das tuas crenças, destes teus novos hábitos e o porquê de quereres ter e ser tudo isso. O porquê é fundamental. Mais um passo. Ter bem claro porquê é que eu quero isto para mim. Porquê? Qual é o meu porquê? E o porquê será sempre aquela chama que te vai ajudar a reacender a tua lanterna, relembrares diariamente o teu porquê, okay? Para enraizares cada vez mais no aqui e no agora e nessa versão que tu queres alcançar. E eu trabalho enquanto coach transformacional, o aqui e o agora, e claro, a quem tu queres ser cada vez mais a tal tua melhor versão, que é a versão que venceu a compulsão alimentar, que é livre de dentro para fora. E depois disto tudo, sentires cada vez mais perto desta versão, vais continuando motivada e cada vez mais leve na tua jornada de libertação, que é isso que nós queremos, é que tu diariamente sintas a fluir cada vez mais leve, a libertar os teus pesos internos principalmente e também, claro, como consequência, os externos. E para isso, já sabes, agenda a tua sessão, se sentes reciprocidade, se sentes aqui conexão comigo, agenda a tua sessão comigo, eu vou deixar também aqui o link abaixo, vou-te pedir também se este episódio do podcast foi importante para ti ou qualquer outro que já tenhas ouvido e se gostas de acompanhar aqui o podcast de Vencer a Compulsão Alimentar, eu vou-te pedir que coloques aqui nesta plataforma em que estás, seja ela qual for, a tua avaliação. Se quiseres deixar um comentário também podes deixar e ficaria muito grata para que este podcast alcance ainda mais pessoas, quem precise também de ser iluminado e inspirado por estas pílulas aqui de inspiração, destes passos aqui também de como começar a sua jornada rumo à sua libertação. Eu pedia-te então essa avaliação, ficaria mesmo muito grata. E se quiseres também mandar-me uma mensagem com aquilo que tu sentiste ao ouvir este podcast, também ficaria muito feliz de ouvir a tua mensagem. E olha, parabéns por ter estado aqui a ouvir um pouco mais sobre estes temas de como sair dos ciclos desgastantes, como fazer diferente, o que fazer
na prática para sair desses ciclos repetitivos e desgastantes. Um grande abraço, um grande beijinho e encontramos-nos no próximo episódio. Beijos!